Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo aqui do canal. E o Vini voltou, porque vocês pediram. E como vai funcionar? Eu queria fazer uma retrospectiva do 2020, falar um pouquinho do 2021, do ano novo. E eu pedi para quem me segue no Instagram deixar... Tá cheiroso. Tá cheirosa? Deixar perguntas. E eu selecionei algumas, foram muitas perguntas parecidas, e eu selecionei aquelas que eu acredito que possa ajudar vocês de alguma forma. O Vini ainda não sabe, mas daí vai ser tipo bate-papo, pode ser? Pode ser, vamos ver, né? Então, Perigoso. é isso. Ok, então eu vou ir falando as perguntas, tá, amor? E a gente vai conversando. Primeiro, qual foi a pior parte ou a parte mais difícil e a melhor parte de 2020? Eu posso começar falando? Pode. Pra mim, a parte mais difícil foi no início da pandemia, incerteza. Não durou muito tempo, acho que foram uns 2 dias até eu entender a situação, até a gente se adaptar. Mas eu lembro muito bem que eu fiquei insegura, que eu não sou uma pessoa ansiosa e eu tive alguns sintomas de ansiedade. E isso foi muito difícil, lidar com essa incerteza, com essa insegurança. E depois, como tudo na vida, a gente vai se adaptando. Eu me adaptei muito rápido, mas essa parte ela foi um pouquinho complicada. Apesar de pouco tempo, foi bastante intenso. E 2020 eu entendo que foi difícil, um ano bastante difícil para muitas pessoas. Mas pra gente foi um ano muito bom. Então, dizer a melhor parte é complicado, assim, porque muitas coisas boas aconteceram. Teve o lado profissional, que foi muito bom, mas eu diria que eu tive, com isso da pandemia, de parar de ficar em casa, eu fiquei 1 mês em casa, né? Foi do dia 17 de março ao dia 15 de abril, quando eu voltei aos atendimentos presenciais. Então eu tive um tempo para pensar, para organizar algumas coisas que eu não teria se a vida fosse normal. Eu seria consumida pela rotina mesmo. Então nesse tempo que eu tive tempo de ficar mais com o Vini, que a gente sempre fica junto, mas a gente nunca tinha tido um tempo tanto tempo só nós dois, assim, né? Que foi um ano muito nós dois. E além disso, um tempo para rever algumas coisas do lado profissional. Então eu desacelerei, eu organizei alguns protocolos, eu foquei naquilo que realmente eu quero. Então isso foi muito, muito bom. É isso? Amor. E agora você fala. Agora eu falo. Tá. Acho que pra mim também foram... a pior parte foi o início ali do isolamento, assim. Porque a gente até falou, a gente... acho que foi na quarta-feira, né? A gente vai ficar em casa até final de semana, uma coisa assim. A gente achava... Que eram uns 2 dias, uma semaninha, assim. A gente achava... E eu falei com as pessoas e todo mundo achava que era isso, né? E daí eu achei que ia ser rápido, né? E daí quando não foi, a segunda semana foi bem ruim, assim. Porque eu tinha contratos, aí alguns contratos do escritório, principalmente pro lado profissional, acho, né? Tipo, nesse primeiro momento, assim. O Vini é arquiteto. Aí alguns contratos foram interrompidos, porque eu trabalho muito com a parte de empresa, né? Comercial. Então as empresas ficaram com receio, muitos pararam nesse processo. E aí como eu tenho tipo, alguns profissionais que colaboram lá no escritório, então tipo, tem um custo mensal alto, essas coisas que tipo, a gente fica inseguro assim no primeiro momento. Mas aí vem, eu acho, as outras perguntas, amor. Peraí, que daí a gente vai falar disso. Que a parte ruim eu não falei, né? Não, tu falou da parte ruim. Parte boa. Insegurança e tudo, a parte boa do teu 2020. Tá, a parte boa é que, na verdade, isso se converteu em
em uma loucura na arquitetura, assim, né? Pra gente, depois disso, acho que passou um mês, assim, as coisas no escritório, tanto que até a gente tinha dispensado um dos colaboradores, a gente precisou, no meio da pandemia, contratar mais 2 pessoas. Então foi um ano bem bom, assim, profissionalmente, né? A pessoal também, foi um ano bom, assim, eu não posso reclamar. Né? Foi legal esse tempinho em casa, a gente até falou, né? De estar em casa antes das 6, assim, 6 horas a gente estava em casa. Que não já. é a nossa rotina, gente, para vocês entenderem. Nós dois temos empresas, nós dois somos nossos sócios, não tem mais ninguém, então a gente toca os nossos negócios e a gente trabalha bastante. Então a nossa rotina é normal a gente chegar em casa 8, 8h30, 9, 10. E a gente chegava não, a gente estava em casa e 6 horas a gente tinha finalizado o nosso dia. Não era bem louco isso? Né? E isso foi muito estranho, assim, mas foi muito bom também. Foi. Mas a demanda era outra também, hoje eu não teria condições. Sim. Voltou, enfim. Agora a gente vai falar, eu acho, sobre isso. E eu ia só lembrar que hoje é dia 12/12, é um sábado. E eu e o Vini, a gente pensa muito parecido nesse negócio de planos, então a gente está falando do ano, mas a gente acha que tem muito ano ainda para acontecer. Tem bastante coisa. Bastante coisa para acontecer, e a gente espera que muitas coisas boas aconteçam. E daí, como foram, a segunda pergunta, né? Como foram adaptados os planejamentos após a pandemia? Porque as coisas mudaram. Mudou tudo, né? Mudou tudo. A relação, tipo, pessoal, por exemplo, corridas. Eu tinha um planejamento de, em 4 anos, fazer uma prova Audi, assim, que era a minha ideia. 4, de 100 quilômetros. Só que aí esse ano mudou tudo, as provas não aconteceram, os treinos não foram, aquelas coisas. Depois a gente até voltou, mas não deu pra dar ritmo pra isso, então eu vou ter que remanejar tudo isso a partir do próximo ano. Mas isso é normal também, né? Tipo, o nosso planejamento anual normalmente acontece isso em muitas áreas, assim, né? É normal mudar, gente. E aí algumas coisas evoluem, outras não são tão importantes no processo que tu vê, né? Tu acaba mudando isso também. Eu acho que o interessante é quando muda, você se questionar, estou desistindo porque é difícil ou porque realmente as coisas precisam mudar. E assim, eu falo isso para as minhas alunas do 2020, 2021, é muito normal a gente mudar, é natural. E esse ano que aconteceu foi que a gente teve que mudar. Mas do planejamento, a gente teve isso, o primeiro dia foi muito difícil para mim, o segundo dia também, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas eu lembro muito bem, no terceiro dia, a gente sentou, qual é o pior cenário possível? Isso. O quanto a gente tem de reserva de emergência, quantos meses a gente poderia ficar sem ganhar R$1, o que não aconteceu, tá, gente? Porque na terça-feira veio o decreto, na quarta eu me organizei achando que ia ser uma semana, isso é engraçado quando a gente enxerga, né, agora. E na quinta-feira eu já tive 3 atendimentos online, não porque eu queria naquele momento, mas porque as pessoas estavam pedindo. Então as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Na quinta-feira a gente sentou, viu o pior cenário possível e quais seriam as nossas estratégias de acordo com esse pior cenário possível. Então nós tínhamos plano A, B, C, D e E. Eu acho que era umas 5, o Vini tinha umas 5 opções e eu tinha umas 6 opções. A gente sempre falou também, né? Se tudo der errado, tipo, começa de novo, né? A gente recomeça. Tipo, a gente já passou por fases mais difíceis, eu acho, do início, assim. Então agora a gente já tem uma base das coisas, né? Agora a gente já conhece, já sabe o caminho, né? Nós somos formados há 11 anos e há muito tempo que a gente tem o nosso próprio negócio. Então, a gente já errou muito e aprendeu. Então, nessa fase da vida, a gente, de certa forma, sabe muito bem o caminho e nós não temos medo de trabalhar, de recomeçar, de forma alguma. Então, se tivesse que recomeçar mesmo, do zero a gente recomeçaria. Então,
nessa parte de refazer os planos foi muito, muito tranquilo. É legal que a gente, em todos os planos, né, a gente cria expectativa, mas se não acontece, tudo bem, né? bola pra frente, qual é o próximo passo, qual é a próxima coisa. E até varia por quê, né? Se, tipo, não aconteceu, se, tipo, era algo que daí tu vê, às vezes nem era tanto plano teu de vida, assim, né? Às vezes tu meio que abandona aquilo, né? Porque não faz mais sentido, assim, no mesmo processo. Exatamente. Continuando, então. Sobre o financeiro, estão satisfeitos com o 2020 de vocês, individualmente ou não? Eu? Nós dois. Tá. Eu tô bem feliz. Na verdade, a expectativa do ano, no início do ano era bem positiva, assim, pra mim. E aí a gente até tinha feito, tipo, esse negócio da reserva e tal, né, que a gente sempre falou sobre isso aqui, principalmente porque a gente tem empresa, né? E como a gente começou a trabalhar isso há um tempo, ajudou muito na pandemia, né, no processo. Então por isso que a gente ficou mais tranquilo, talvez, também lá no início, né? O equilíbrio emocional, eu falo, as pessoas, tem uma pergunta aqui que fala, vocês tiraram de letra. Muito do que nos deixou equilibrados e bem é porque a gente tinha uma boa reserva financeira, assim. Basicamente isso. Acho que muita gente tem esse questionamento e muito da pandemia, acho que, tipo, sofreu por isso, né? Principalmente financeiro, eu acho. E eu acho que no início até foi um pouco de medo, assim, né? Medo de qualquer forma, mesmo tendo tipo, minha reserva vai até tal mês e aí depois a gente vê o que faz, né? Foi quase isso. Mas depois o ano mudou muito, assim, principalmente na área de arquitetura, né? Então, pra mim, o ano foi acima da expectativa do positivo que era pra ser o início da pandemia pra 2020, assim. E foi bem bom, assim. É um ano que eu realmente tô muito feliz. Ótimo. E eu, gente, assim, ó, nossa, tá muito, muito bom. A gente cresceu na empresa mais de 130% esse ano. Então, aquela coisa, eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas foi a nossa realidade aqui em casa. A gente cresceu muito e eu acredito que não é por causa do ano, é porque o que a gente já fazia... Isso, exatamente. Fez assim, como eu posso dizer, o que a gente já tinha plantado, a gente colheu esse ano. Então, foi muito, muito bom, a gente tá muito feliz. Sobre o planejamento do casal, como a gente faz, se sempre foi equilibrado. Acho que a gente até falou bastante disso, né? Acho que o que mudou pra gente, a gente fez o coach e tal, com a Vanessa Tobias na época. Sim, assim. Em 2011, eu e o Vini, a gente tá junto desde 2008, 2009. 2008. Tá. 2009 que a gente começou a namorar. Em 2 anos a gente comprou um apartamento, veio morar junto e era 2011. Eu comecei a atender a Vanessa Tobias. A Vá é coach aqui em Florianópolis e ela é uma das referências na área, assim, muito, muito boa no que faz. Ela é muito boa. E a gente foi fazer o curso de coaching de vida. E ali muita coisa mudou. E a gente é muito grato, somos gratos a Vá por tudo que ela nos ensinou, por tudo que ela fez. E a gente pegou aquilo e realmente estudou. Muitas pessoas fazem coach e se empolgam 1 mês, 2 meses e deixam. E não, a gente aplica até hoje na nossa vida, assim, as técnicas, as ferramentas. Então, desde lá a gente aprendeu como fazer planejamento. Acho que também do coach tem muito de um preconceito em relação a ele, assim, né? Que, tipo, que meio que banalizou também, as pessoas criaram um pouco de preconceito em relação a ele, mas as ferramentas funcionam. E tipo, prova é a nossa vida, assim, que funciona. A nossa porque vida é uma antes prova e depois é louco, assim. Tipo... De como melhorou, assim. E da empresa, vocês que me seguem, enfim, é só olhar os vídeos antigos agora, olhar a maturidade, né? O quanto a segurança, o quanto a gente foi desenvolvendo tudo isso. E realmente, como o Vini falou, funciona, mas você tem que fazer, né? As pessoas esperam um milagre e é aquela coisa, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Quando falou das primeiras semanas, depois abandona tudo. Exato.
E assim, aqui em casa, né? Eu não vou dizer que isso é certo ou que é errado, mas eu faço as minhas metas, o Vini faz as metas dele e a gente discute. E muito dessas metas são em comum, Exatamente. sabe? Então, assim, às vezes, meta de corrida, por exemplo, o Vini falou que ele tem essa meta de 100 quilômetros. Não é uma meta minha, mas eu estarei com ele nesse lugar quando acontecer. Então, você apoiar, saber o planejamento do outro, apoiar as metas e discutir o que envolve os dois, que normalmente envolve. Mesmo o Vini fazendo metas para a empresa dele, eu estou envolvida porque eu vivo com ele, né? A gente compartilha uma tem vida. relações assim, né? Da empresa, tipo, desde, às vezes vamos mudar a empresa para outro lugar, como isso vai interferir no nosso dia a dia. Na nossa rotina. Ou quero investir mais na empresa, então talvez eu não invista tanto em casa. E daí, tudo bem pra ti isso? Como que é? Exatamente. Então, assim, é conversa, né? Eu sempre falo, relacionamento é muita conversa. Ainda sobre finanças, como planejam viagens e férias? Eu acho que essa pergunta foi feita por uma profissional autônoma. Então, talvez ela queira saber se a gente, não tendo, tipo, férias para tirar, como a gente planeja. A gente sempre precisa de um tempo de férias, assim, um tempo off, justamente pela nossa rotina e porque é necessário, né, fazer pausas. As férias pra gente tem que sair daqui, assim. Tem que sair. Pra gente poder desligar desconectar, e tal. assim. E principalmente lugar que eu não tenha internet ou não tenha telefone pegando, assim, eu adoro isso. O Vini desliga totalmente o telefone e quem me acompanha há bastante tempo sabe que quando a gente viaja, normalmente eu fico em modo avião e só posto no hotel. Assim, a gente chega, por exemplo, no hotel e daí eu vou postar algumas coisas que eu acho... A gente não compra plano de dados quando viaja, porque senão é um inferno. Não dá. Não dá. Porque a gente precisa realmente desse tempo para desconectar. Então a gente planeja com bastante antecedência, sempre. E na questão financeira, a gente sempre vai com a viagem totalmente paga. Sempre. Então, assim, vamos viajar, sei lá, em agosto do ano que vem, a gente paga a viagem toda até agosto. Até agosto ou antes. Exato. E leva, tipo, a gente tem tudo contato. Quanto a gente vai gastar na viagem, tipo, de grana, física. Se quer comprar alguma coisa, por exemplo, a gente já comprou celulares em viagem, então tudo isso a gente é planejado, organizado, nunca foi diferente. E até quando a gente tinha pouca grana, era assim de pagar até a viagem, porque tu volta de uma viagem querendo viajar novamente. Então, assim, a nossa ideia, ou você paga até viajar, ou você espera mais um pouquinho para viajar, até para poder aproveitar bem, né, curtir bastante. Também. Ainda sobre viagem, com quanto tempo planejamos viagens pelo Brasil? Eu acho que essa pergunta surgiu porque a gente foi para Chapada agora em novembro e a gente foi para Urubici semana passada. Mas tem as viagens até a gente às vezes é um ano antes, né? Tipo, é o Natal não, a gente passou no Nordeste, a gente vai para janeiro pra lá, a gente tá falando disso desde, sei lá, fevereiro. Ano antes, tipo, assim, quando... exatamente. Quase um ano antes. Um ano antes. E só essas viagens de agora é porque a gente teve setembro e outubro, foram meses de muito, muito trabalho. Setembro, além do lado profissional, tinham os treinos de corrida e exigiam bastante, né? Exige o nosso tempo, nosso comprometimento, a disciplina. E outubro, assim, a gente trabalhou, acho, todos os sábados e todos os domingos, todos. Então a gente precisava descansar, até por questão de saúde mental e de imunidade. Então foram 2 viagens que planejamos em cima do laço. Para ir para Chapada nós tínhamos passagens, enfim. Que a gente tinha passagens antes da pandemia, né? Que a gente ia para lá e tal. Que tinha que usar, né? Ia terminar o prazo para remarcar. E deu tudo certo. E o Urubici foi um presente que eu dei pro Vini de aniversário, foi uma surpresa. E daí... Muito legal. Foi muito legal, né? O Urubici é bem legal. Nossa, é lindo demais. E daí também foi assim umas 3 semanas antes. Mas se não,
em tempos normais, é com bastante antecedência. E perguntaram se a gente tem alguma viagem planejada para o ano que vem internacional. A gente não a gente quer, mas a gente não conseguiu ainda organizar isso. Mas tem duas, né? Por tudo, mas temos duas vontades. E vamos deixar assim, vamos ver se vai funcionar. A gente vê como as coisas vão acontecer, e daí o planejamento acontece com antecedência e tudo é pago antes da viagem. Daí profissionalmente também, a gente, por exemplo, no escritório deixa eu já avisado, tipo, uns 8 meses antes que eu vou estar fora tal a tal dia. Então, tipo, planejamento de apresentação de projetos, ou quando a gente fecha contratos, as coisas já fica tudo pré-definido antes, assim, para não criar, tipo, chegar no meio da viagem, antes da viagem eu tá loucaço, mas sempre dias antes da viagem é, tipo, bem louco, assim. E também para não viajar preocupado, né? Sim, pra tudo... poder aproveitar, né? Uhum. Para 2021, como está sendo o planejamento profissional diante de tantas incertezas? Profissional? Profissional. É que para arquitetura esse ano foi um caso à parte, eu acho, da economia, assim, né? Não só para arquitetura, teve algumas áreas que foram, né? Mas a arquitetura também é positivo. Então, tipo, o meu planejamento para o próximo ano, assim, a gente tem até, sei lá, março até abril, mas a gente tem projetos fechados já, assim. Então tá bem bom, assim, a expectativa é bem boa para o próximo ano também, sabe? Acredito que será um ano muito legal pro escritório. E, gente, é porque é aquilo que nós falamos antes, não é o que você vai fazer no próximo ano, o que você tem feito até agora. A gente... Tipo, o Vini, ele enfim, ele é uma referência na área, assim, que ele não posta muito e tudo, mas o Vini é uma referência na área dele, ele é muito bom no que ele faz e ele tem clientes de anos, mas tu sabe disso. Quem trabalha muito comercial, né? E daí, tipo, o comercial é um cliente recorrente, assim, pro escritório, né? Tá sempre. Então a gente acaba que, como trabalhando com pessoa física, às vezes, tipo, rede social é só um portfólio nosso hoje, né? Mas, tipo, esses clientes, eles estão sempre com o escritório. Tem cliente que eu tô há 10 anos, né? Tipo, sempre fazendo coisas. Então, pra mim, tipo, próximo desse cliente já tem coisas próximo ano, sabe? Então, por isso que eu fico feliz. Porque a gente montou muita coisa também esse ano de estratégias, tipo, no meio da pandemia pro próximo ano. E assim, eu entendo tantas incertezas, só que assim, tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, o que você pode fazer, independente se, tomara que não, né? Mas que se vier uma nova doença, uma nova pandemia, o que você vai fazer? Porque você não tem como controlar as coisas que estão fora, mas você pode fazer um excelente trabalho ou criar um novo produto ou inovar na tua área. Então, para mim também, planejamento profissional tá excelente. A gente, esperem muitas novidades, muitas coisas legais, mais crescimento ainda, que vai ser um ano muito legal para a empresa, tenho certeza. Depois desse ano, provavelmente será bem melhor, né? Exato, a tendência é só melhorar e cada vez mais. Também, né? Vocês acham que sou só eu? O Vini é muito positivo. A gente é muito positivo também, assim, tá? O que pode fazer? As coisas... Veio esse momento de ansiedade, de medo, tá, mas como eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Vamos fazer aqui, plano A, B, C, D e E. Vou ficar reclamando que as coisas estão difíceis, que eu tenho que atender de máscara, que tem os protocolos de segurança agora? Não. Ver a coisa, o lado positivo de tudo, né? Uma vez eu li um negócio super interessante, uns 10 anos, que quando eu morava sozinho eu era muito viciado e super interessante. Eu não sabia disso. Eu comprava sempre a revista. E aí uma revista falava assim, era um estudo e falava que as pessoas negativas, elas eram meio que como consequência do processo delas, às vezes mais felizes porque elas não criavam expectativas sobre as coisas. E tipo, eu achei muito errado aquilo na época, assim, porque era um negócio que não fazia sentido algum pra mim, assim. Porque eu sempre fui muito positivo, né? Independente de tudo, assim. Sempre. O Vini é um laranja doce, gente. Não sei o que é isso, galera. Mas ele é otimista. Eu sou bem otimista mesmo. E eu acho que isso, daí eu sempre achei errado aquilo, assim. E pra mim não fazia sentido porque eu sempre fui positivo e sempre vi o lado positivo das coisas. Acho que a gente consegue levar uma vida mais leve, assim, né? Tipo, pra ver o próximo ano, assim. Cara, tem que ser melhor, né?
E vai ser melhor. Né? E vai ser. E cada ano tá sendo melhor. E assim, uma coisa que a gente sempre fala, e eu e o Vini somos muito disso, é de energia, né? Então, qual é a energia que você está jogando? O que você está vibrando? Porque tu recebe aquilo que você está vibrando, sabe? E tu age inconsequente nesse sentido, né? Tipo assim, involuntariamente, às vezes, as tuas ações levam para esse lado positivo, né? Que vai desde, tipo, fisiologia, tipo, do como se comporta do corpo, a reação de quando falar com outra pessoa, sabe? Pra, tipo, o que vem de energia dela vai ser positivo em função do teu posicionamento. Sabe? Exatamente. É tudo... Eu fiz um vídeo agora pro YouTube falando disso, assim, que é meio que haja como se fosse. Então as coisas não estão boas, mas você quer que as coisas melhorem, então já haja como se as coisas estivessem muito bem. Que daí você atrai essa energia. Você quer... Eu dei um exemplo, né? Você quer... se exercitar e não comece, já comece a andar de roupa de exercício físico, como se isso fosse frequente na sua vida. Então, assim, se você quer, eu quero ser uma influencer no Instagram, por exemplo, comece a postar todos os dias, haja como se fosse, não espere as coisas acontecer para então você mudar, mude para as coisas acontecerem, né? E como começar o ano com energias renovadas? Cara, o planejamento ajuda muito nisso, né? Bastante. É muito legal. A gente nem pensou ainda em metas. Quer dizer, como isso já é recorrente, nós temos algumas ideias das coisas que a gente quer, mas não sentamos e planejamos. Mas o planejamento ajuda bastante nisso, bastante. E aqui, eu vou deixar aqui, tem um vídeo de 2 anos atrás que eu ensino como fazer metas. E eu acho que pode ser bastante válido, assim. É legal, né? Tu cria expectativas positivas e tu começa a agir pra isso, assim. E daí depende de ti se comprometer com aquilo ou não. Porque eu e o Vini, a gente é bem comprometido com aquilo que a gente quer. Então, se a gente quer viajar esse ano, ok, existe uma expectativa. Nós sabemos que de acordo com a situação, né, do coronavírus, não depende só de nós, mas a gente vai fazer o possível para que isso aconteça. Exatamente. E vai, né? Vai. Coisa linda. E por último, que me pediram ainda o ano passado, eu e o Vini fazemos metas diferentes. Não assim, a gente planeja de uma forma diferente. Então eu tenho o planner e o Vini tem uma folha que eu não vou mostrar tudo, peraí. Então, o Vini ele faz... Deixa eu só bem de longe, porque foi do ano e mudou. Mas ele separa os meses. Tu pode fazer um desse e mostrar, né? Mas não tem ali, tipo uma ideia de investimento, nem é tipo financeira, tipo, sabe? Ah, tá. Não é tipo do escritório. Então, mesmo se aproximarem, dá pra mostrar. Não tem problema. Ok, não tem problema. Então, o Vini faz uma coisa que eu acho muito legal, que ele separa por meses e ele associa figuras, que isso é neurociência, eu também faço nas figuras do planner. Só que eu acho legal, por exemplo, nesse ano a gente tinha uma meta de ir para Provence em julho e não aconteceu, você sabe, né, o porquê. Então ele coloca aqui uma bandeira da França, dele liga com uma foto da Provence e ele coloca a meta, viagem pra França, prazo. Eu coloco em cada mês o que a gente tem que fazer até chegar no mês de, por exemplo, a gente ia viajar em junho, né? Em julho. Aí eu vou colocando, tipo, a gente tem que comprar as passagens pelo menos até março, tem que comprar as passagens. Isso. Aí, tipo, abril, daí a gente pagou passagem, a gente vai pra comprar os hotéis, né? A gente vai pagando parcelado até, tipo, chegar aqui, ou à vista, dependendo das condições, né? Então ele vai fazendo já um mês a mês, coisas que eu faço assim, eu coloco as metas do ano, eu vou planejando o mês. O Vini já pensa no mês todo. E ele, esse ano tinham vários corações que era... Tu tinha uma meta, nossa. Peraí, gente. Que agora eu não vou, mas eu lembro que tinha uma meta. Do quê?
Eu acho de tu ter mais qualidade. Ai, que legal! Aham. Tem uma meta aqui que era trocar de carro em dezembro e a foto. Novembro. O prazo era dezembro, só que ele colocou em outubro a foto do nosso carro que a gente trocou. A gente fez o pedido em outubro, pegou em novembro. Ai, que legal! Muita coisa aconteceu, tipo, ó, a gente foi aqui também, né? A gente foi pra Brasília, era em abril a passagem, fomos em novembro. A tua tatuagem, daí tem as fotos. Tinha uma meta que era ter mais tempo de qualidade ficou comigo. Ficou parecido, né? Não, essa aqui é porque representa os corações, que é tipo pra eu lembrar todo mês de, tipo, cuidar, essas coisas. Ai, gente. É que eu não escrevo, né? Eu coloco só a figura e vou lembrando. Que lindo! E foi um ano muito bom, né? Os Sempre livros eu amor. mudei um pouco. Aí comecei a os ler. livros, ele coloca quantos livros ele quer ler, só que ele coloca a foto dos livros. Isso eu acho muito interessante. Deu um momento de voar da Melinda Gates, tu tá lendo agora. Eu mudei, né? Criei tipo ali aqui no meio outro, entendeu? Sim, vai mudando, aquela coisa que a gente falou. Mas é muito legal. Mas eu faço assim, gente. Ô amor, tu podia fazer um vídeo, isso lá em janeiro, explicando como você faz isso. E daí do teu ano, pode ser? Tá, um dia eu faço. Um dia. Não, sério, senão a gente pode se comprometer. Quando tu fizer, sim. daí tu explica e a gente faz um vídeo, pode ser? Pode. Combinado, tá? Talvez em fevereiro, que o Vini é assim, tipo, eu, 1º de janeiro já tenho minhas metas, meu planejamento. O Vini fica pensando mais e tal. Normalmente meio de janeiro ele tem. Mas daí ele ensina como ele faz e se vocês gostarem do jeito dele, vocês podem fazer. Mas que legal, gente, porque é muita coisa. E aqui não vamos falar ainda, né? Mas... Não. Eu faço um assim pra mim, para o pessoal e pro escritório, né? Aí do escritório, daí o pessoal do escritório vê qual é a estratégia, pra todo mundo participar também, né? Sim, e eu, que é legal, né? E eu também, eu só compartilho normalmente as minhas metas, por exemplo, pessoais, mas eu faço metas da empresa e metas financeiras específicas. Sim. Pessoais e da empresa. Mas isso, não se preocupe se você não faz, é porque a gente, como eu falei, vão fazer 10 anos. 9 anos que a gente faz isso, então já é algo muito natural, muito eu adoro fazer isso. Fácil. Eu também, não é difícil um trabalho e tal. É muito legal. Então é isso, vem aqui, amor. Então, esse é o último vídeo do ano, desse ano que foi bem diferentão. Que eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, tiveram muito medo, perderam emprego e eu sei, a gente sabe dessa realidade, mas aqui em casa o nosso ano foi muito bom, a gente tem muito a agradecer e muito a desejar, então a gente deseja que seja um ano muito legal, com muita saúde, com muitas surpresas boas, eu acho legal quando isso acontece. E que eu vou continuar aqui no YouTube. A gente faz uma pausa pequena, volta de férias, volta dia 8 de janeiro com novos vídeos. Então a gente se vê ano que vem. Um beijo. Show. Tchau, pessoal. Obrigado. E em janeiro o Vini volta ou em fevereiro? Tá. Eu lembrei ele, pode deixar. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau.